Gente, olha que lindo! Um coração. Olha que lindo. Isso aqui é uma folha de outono. Ela agora é tempo de bye bye. Agora é o tempo dela ir embora, gente. Agora ela é tempo de ir embora. Tudo tem seu tempo, né? Aqui agora no Reino Unido é tempo tá entrando o outono. Então agora tudo vai morrer, ficar calminho um pouco e depois ele volta de novo. Então, tudo passa nessa vida, né, gente? Tudo passa. E tudo serve pra gente amadurecer. Eu vi essa semana, eu fui criticada essa semana. E sabe, depois, assim, na hora não, mas depois que passa, eu voltei mais amadurecida. E isso acontece com todos nós. A gente volta mais amadurecido. E não é só com a gente, com todos os santos de Deus também. Hoje, a lição que eu tiro do livro que eu li, que hoje o livro que eu li era Filipenses. Que livro maravilhoso, o livro de Filipenses, gente. E eu vi quanta nobreza nas palavras de Paulo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que matava os cristãos, colocava eles presos, um homem que segurou o casaco do Estevão e viu o Estevão sendo apedrejado. Agora estava ali sofrendo, algemado, dentro de cela fria, em Roma, pregando o evangelho. E foi tão bonito ele falando que se caso ele morresse, ele fala isso no livro de Filipenses, que se caso ele morresse, porque ele fala assim, morrer é lucro, mas se eu viver é lucro, mas se eu morrer, eu morro é Cristo, né? Ou é o contrário, meu viver é Cristo e se eu morrer é lucro. É uma coisa assim, gente. Aqui achei, ó, capítulo 3, verso 7. Ah, não é não. Não é não. Aqui achei. Capítulo 1, verso 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro e viver é Cristo. E daí ele fala assim, que se caso ele morrer, ali no verso 17 do capítulo 2 e o verso 18, ele falou assim que se caso ele morrer, mas ele não fala se eu morrer, né? Ele fala com palavras tão bonitas, se eu for despejado como uma bebida, como oferta de sacrifício. Que coisa linda. No serviço da fé, eu estou feliz. Olha o nível de uma pessoa que vive para Cristo. Olha o nível de uma pessoa que vive para Cristo. Igual aquele a quem ele ajudou a matar, quando ele segurou o casaco, que foi Estevão. Estevão olhou para essas pessoas que estavam apedrejando e falou, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha a nobreza de caráter dessas pessoas. Copiando o seu maior modelo, que é Jesus, né? E daí ele fala assim, se eu for despejado, né, como uma bebida de oferta de sacrifício, eu vou me alegrar
e me regozijar nisso tudo. E ele fala, e por causa dessa mesma razão, vocês também ficam felizes e regozijam-se comigo. Comigo. Então, por que Paulo estava feliz? Ele estava feliz porque, se caso ele fosse morto, ele ia estar feliz porque ele ia estar sendo um aroma suave de Deus, porque ele ia estar morrendo como um servo de Deus, porque ele ia estar sendo como um mártir, como um sacrifício de Deus. E ele fica feliz por conta disso, porque ele está sendo, ele está sendo como uma oferta para Deus. Então é a vida dele sendo ofertada através da morte dele. E daí ele se regozija e se alegra. E ele fala, eu quero que vocês também regozijam e alegrem-se comigo. Porque a minha alegria é poder ser um sacrifício vivo sendo oferecido para Deus. E vocês também se alegram comigo nisso. Ai, gente, que coisa mais profunda. E daí, Paulo, preso, ele disse assim, que tinham pessoas que pregavam o evangelho, mas tinham pessoas que faziam isso por causa de ciúmes. Deixa eu ver se eu acho. Por causa de ciúmes. Ai, meu Deus, onde que tá falando o Senhor? Que ele falou isso, meu Deus. Pra mim que tava ali, mas não tá. Tá assim. Lê com calma. Only that in every way, whether in presence or in truth. Não, não é esse não. Gente, tem um verso que Paulo fala que as pessoas estão pregando porque elas têm inveja. E o Paulo falou assim, e eu não posso procurar porque eu estou usando meu celular para gravar, e aqui tem uma pilha de livros em cima do meu laptop e a parte assim do vídeo tá segurando o meu celular. Então eu não tenho onde procurar. Eu ia procurar em Filipenses, onde que fala que tem pessoas que estão lá pregando com propósito de... Daí eu não tô achando. Meu pai amado. Aonde que tá falando, Senhor? Eu quero saber onde que tá falando. Vou ter que ler tudo, gente. Os 4 capítulos agora aqui pra vocês. Ai, sais minerais. Eu não sei se eu risquei ele ou não. Eu sei que tava desse lado. Tipo, eu fico sempre... Não, eu gravei aqui em cima, nessa parte. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, o que eu quero dizer assim... Que é o amadurecimento que ele teve ali. Que o Paulo teve ali. Porque ele tá ali preso... E tem pessoas que... Porque ele fala que fortaleceu a fé de muitos, né? Ele fala assim, que ele viu aquelas algemas, na verdade não enfraqueceu, fortificou, fez com que muitos tivessem criado coragem para pregar sobre o amor de Deus. Então ele falou que ele estava assim, que essas algemas, agora ali todo mundo conhece ele no palácio, tudo assim.
Eu acho que é ali que daí fala que tem muitas pessoas que começaram a pregar, só que não com coisas com um coração bom, assim, mas começaram a pregar com o coração cheio de inveja. E daí Paulo fala assim que não importa. Não importa. O importante é que Jesus está sendo pregado. Eu achei isso bem maduro, assim, né? Você chegar a esse ponto. Porque achei, gente, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu achei. Então tá no versículo 16 do capítulo 1. Então, ele fala assim, que é uma ambição egoísta, não sincera, tentando trazer aflição para as minhas algemas, tipo assim, né? Enquanto eu tô aqui preso. Daí ele fala no verso 18, Cristo é pregado, e nisso eu me alegro. Sim, eu vou me regozijar. Seja de qual seja a forma que Jesus está sendo pregado. Então, eu achei isso uma forma, assim, de muito amadurecimento. Ele não tem foco nele mesmo. Ele tem foco na missão. O foco dele está na missão da pregação do evangelho a toda tribo, língua e povo. Aqui, ó, alguns realmente pregam a Cristo mesmo com inveja, strife, não sei o que é strife, tô sem minha maneira de pesquisar aqui. E alguns também pregam de boa vontade. Então, alguns pregam através de maldade, mas outros pregam com boa vontade. Então, ele fala assim, que seja qual for a maneira como Jesus está sendo pregado, ele está sendo pregado. Eu acho que o ponto aqui, ele tá querendo trazer ele mesmo, né? Porque é claro que muitas pessoas, quando elas não têm o modelo, o caráter de Cristo e pregam a Cristo, isso ele faz com que o evangelho faz com que as pessoas que falam mal do evangelho tenham mais razão ainda para falar mal do evangelho, né? E Deus, ele, claro que o evangelho não depende da opinião ou do comportamento dessas pessoas para que esse evangelho seja de fato a verdade e o poder de Deus para nos salvar. Mas, com certeza, quando as pessoas agem de má fé, coisas assim, usando o nome de Deus, isso atrapalha a missão. Isso são tools, que é T-O-O-L-S, tools, são ferramentas para que o inimigo use contra a prosperidade da missão. Só que, de outra forma também é que o evangelho, ele não precisa da aprovação das pessoas para ele ter valor. Ele tem valor em si mesmo, intrínseco, por causa do que é o evangelho, né? Mas é que Paulo está falando que seja pregado o evangelho, né? Então, eu acho que o ponto aqui é ele, o jeito que eu vejo, porque se ele tivesse preocupado com a segurança dele, ele não viria dessa forma. Mas como ele não está olhando para isso, ele está olhando para a missão, então ele fala, então não importa se ele está preso, não importa se ele está assim do jeito que ele está. Por quê? Porque o importante é que o evangelho está sendo espalhado, né? Spreaded, está sendo espalhado, é isso que importa. Então, ele não é
egocêntrico aqui, né? Porque aparentemente essas pessoas estão trazendo mais sofrimento para ele. Mas em vez dele olhar para esse sofrimento que ele tá passando, ele fala: não, tá tudo bem, é importante que o evangelho tá sendo pregado. Então o foco dele não é ele mesmo, mas o evangelho. Então, nesse sentido, eu acho que ele tá falando: seja pregado. Mesmo essas pessoas que têm boa vontade de pregar, como as outras pessoas que o fazem de maneira malvada. Tipo assim, eu não sei qual que é essa maneira malvada, né? Que tá acontecendo ali. Eu não sei. Mas tem pessoas ali que estão pregando e tá trazendo aflição para as algemas dele, para ele, né? Não tá trazendo alegria, não. Daí eu não sei o que seria essas coisas. Mas eu sei também que muitos de nós, muitas vezes a gente fala do evangelho, mas a gente deprecia o evangelho por causa da maneira como a gente reage, a gente fala, a gente vive. E isso faz com que as pessoas não dão glórias a Deus, porque Deus quer que a gente seja luz para que as outras pessoas deem glórias a Deus por causa que elas veem o evangelho em nós. Então isso é uma coisa importante, sim. Mas Deus é maravilhoso, e as pessoas que, como Paulo e muitos de nós também, que temem a Deus, gente. Não precisa necessariamente ter uma religião e não tô falando de religião. Eu não tô falando de religião, gente. Eu não tô falando de religião, eu tô falando de pessoas que buscam a fazer a vontade de Deus, né? E que temem a Deus, né? Ou seja, são pessoas que realmente sabem que são pecadoras e buscam fazer a vontade de Deus, né? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Ontem eu assisti um vídeo, né, de um rapaz, ele chama Felca. Eu nunca vi falar desse rapaz na minha vida, né? Morando aqui já há 13 anos, né? Então, em total, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Morando aqui há 18 anos, né? Então, tem muita coisa que ficou assim para trás, né? Mas por causa do vídeo Adultilização, eu acho que esse é o nome do vídeo, alcançou muitas pessoas aparentemente, e esse barulho da máquina que tá lavando roupa. E daí eu comecei a seguir alguns vídeos dele e tal, e eu achei ele muito, mas olha, que menino especial. E ontem, aparentemente, eu não sabia, mas ele fazia muitas lives, só que ele ficou uns 2 meses, sei lá, tanto tempo sem fazer live. E ontem ele assistiu uma live dele. Não assisti uma live, assisti um vídeo de live, que foi live, mas estava gravado. E estava editado também. E daí eu tava assistindo. Gente, que coisa mais linda! As coisas que aquele menino falou, aquilo assim, enriqueceu minha alma muito grande. Ele falou, assim, não é pra todo mundo, tá? Que vai gostar, porque ele xinga, né? Ele xinga, ele fala palavras assim. E daí eu sei que tem muitas pessoas que dói o ouvido, né? Quando ouve assim o xingamento. Eu também não gosto de xingamento. Também não gosto, mas assim, a pessoa dele ele é tão assim generoso, ele é uma pessoa assim tão, sabe, ele é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Você vê isso nele, ele tá tentando fazer, ele tá buscando, e é isso que eu quero trazer, tipo, essa questão do temor a Deus, né? Não é temor de ter medo, é temor de respeitar. E ele tem esse respeito por Deus nas ações, né? Igual ele falou desse vídeo de adulterização, ele falou assim, tudo que eu fiz é por causa, tipo, era Deus, assim, é Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então eu achei assim tão bonito, e quão nobre que se torna assim essa pessoa só por causa que ela teme a Deus, né? Só porque ela teme a Deus. Então aqui eu tô vendo Paulo falando, olha como que ele mudou o jeito dele pensar. Ele tá olhando a missão, ele tá olhando, não tá olhando ele, né? E o Felca também, ele falou, você não tem medo, né, agora que você fez esse vídeo? E ele falou, não nesse vídeo que eu assisti, em outros vídeos, ele,
não, eu não tenho medo, sei lá como que ele falou, eu não lembro como que ele falou, mas mas eu lembro do ponto, assim, o ponto não era o medo que ele sentia. O ponto, olha gente, não arrepia isso? Para quem lê a palavra de Deus, se identifica com esse tipo de mentalidade, você percebe ali a verdade do evangelho nas palavras dele. Ele falou, o ponto não é eu ter medo, né? Eu tiro o chapéu para ele, porque eu sou tão covarde. O ponto é você fazer o que é certo. E ontem ele falou sobre o medo também. Eu achei tão lindo que ele falou sobre o medo. Eu achei tão lindo, porque eu penso isso também. Eu já refleti sobre isso também. Mas eu não dei, assim, o shape, né? O formato. Eu não trouxe, assim, no pacotinho certinho, ó. É isso. E eu só toquei, assim, eu só pensei assim, mas nunca chegou nessa conclusão. E ontem ele concluiu isso para mim, ele me ajudou. Ele falou assim, o medo, que é uma reflexão que ele estava fazendo, e eu também sou muito, as pessoas falam, Kátia, você é overthinker, você pensa demais. Eu acho que é tão bom, né, refletir, analisar, né? Mas não analisar ao ponto de se anular, de se condenar. Isso realmente eu tenho muito mal em mim, é uma coisa que eu tenho que crescer, mas eu tô crescendo. Mas refletir é muito bom. E ele falou do medo, que quando você tem medo de alguma coisa, é aquilo, a sua alma te falando, você tem que fazer isso. Você tem que passar por isso. É claro, né, gente? Não se esquecendo que a palavra de Deus fala, né? Tudo que é bonito, né? Tudo que é amoroso, tudo que é de boa fama, tudo que é que seja isso que ocupa. Então é claro que você tem que ter uma régua, né? Deus me livre, você não vai querer pular de uma ponte, você vai falar, não, mas eu tenho medo de pular dessa ponte. Não, mas eu vou pular porque eu acho que se eu não pular, você tá correndo risco de vida. Então, assim, a gente tem que ser sensato e não colocar como preto e branco. Mas na vida da gente tem muitas coisas que o medo, na verdade, ele tá nos dando o medo é meio que um sinal de que você tem que fazer, tipo assim, porque se você transpõe aquilo, aí você meio que vence aquilo. E é verdade, o exemplo que é isso na vida dele, que isso é muito importante, né? Analisar o contexto na qual as coisas estão sendo ditas. E no contexto na qual ele está falando é por causa da fobia social que ele carrega. Uma fobia social tremenda. E ele tem medo disso. Só que Deus está usando ele dentro desse medo de gente que ele tem, esse medo de gente que ele tem dentro dele, Deus está usando isso para abençoar muita gente através daquilo e medo. E toda vez que ele tem que enfrentar um meio social, alguma coisa, ele vai com medo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente, isso é um pedacinho do evangelho. Isso é um pedacinho do evangelho. E eu vou provar para você que é. Sabe, quando eu lia Paulo, como que eu via Paulo? Eu via Paulo um homem forte, um homem robusto, um homem corajoso, um homem que falava, um homem forte, um homem, sabe assim? Eu imaginava ele assim. E daí às vezes eu comparava, eu falava assim, ai Senhor, eu não sou Paulo, né? Tipo assim, porque eu tenho medo das coisas também. Até que daí, gente, olha como a leitura na palavra de Deus, não lê, né? Como se você estivesse lendo um livro lá qualquer, que você lê uma novela, que você lê um livro de ação, um livro que você simplesmente lê e passa assim. Não, é meditar na palavra, né? E quando eu tava meditando na palavra de Deus há muito tempo atrás, né? Sobre esse que eu tô falando, que eu tô tentando ver onde que tá. Eu não lembro qual livro que é, porque eu faço tantas anotações na minha Bíblia que depois eu não sei qual a anotação, gente, que é. Mas tem
tem um verso, eu acho que é Romanos, meu pai, mas tem que ser, eu acho que é no começo. Ai, meu Deus, por quê? Não é? Então, lá vai eu de novo sofrendo aqui. Gente, o Paulo fala como é que ele se sente indo. Who should practice the same things, but we know that. No, it's not that. Não é isso, não. For I'm not ashamed of the gospel. Faith says we just shall live by faith. Não, não é esse. Meu Deus. Onde que tá, Senhor? Eu lembro que era no começo. Será que é Romanos? Deixa eu olhar, gente. Não, Romanos é onde eu tô. Deixa eu olhar em Coríntios. Gente, é igual que o Felca falou, tá? É igual que o Felca falou. Ai, eu não anotei. Porque geralmente eu faço um highlight, assim. Wisdom, which not the rules of the Lord, for head rules of this. Oh, meu Deus do céu. Aonde que tá, Senhor? 2 Coríntios também não. Eu tenho certeza que é no começo, gente. Ou é de 2 Coríntios, de 1 Coríntios. Que o Paulo fala que ele foi lá com medo. Ele foi tremendo. Tremendo. In fear, com medo. E não sei o que lá mais o que. Ele falou assim. Só que, daí ele fala, né, que a pessoa quer usar um monte de palavra, que não sei o que. Ele foi lá só para revelar Jesus mesmo. E este crucificado. However, we speak wisdom among those who are in nature, wisdom of ages, but we speak the wisdom, mystery of hidden wisdom. Ai, meu Deus do céu, eu tenho uma tristeza quando eu penso que eu tô indo. Eu não sei, gente. Tô bem triste que eu não achei, tá? Bem triste. Provavelmente eu vou achar e vou colocar ali na descrição do vídeo. Gente, ele fala, gente, é verdade isso, gente, eu não tô mentindo. O Paulo fala que ele tava com muito medo de ir lá falar as coisas para eles, para pregar para eles. Ele tava com muito medo, mas ele foi mesmo assim. Aí ele fala que ele foi com medo, ele foi com medo. Mesmo assim ele foi. Sabe, eu achei aquilo tão bonito. Aí eu falei, então não é questão de não ter medo. Não existe isso de não ter medo. É ir mesmo assim. Aí vem esse rapaz e fala a mesma coisa. Quando ele fala de utilização, fala, não, o ponto não é o medo. Medo? Tenho medo sim. Mas não é esse o ponto. O ponto é ir fazer mesmo assim. Que é o que o Paulo falou, gente. Que é o que o Paulo falou. Paulo falou a mesma coisa. E eu achei assim incrível, eu achei maravilhoso, eu achei espetaculoso. Então, é isso que o caminhar com Deus, né, nos inspira a ser pessoas que agem de maneira nobre, de maneira gloriosa, sabe? Jesus, ele tava com medo lá, ele tava tremendo, suando gotas de sangue. Ele tava, meu Deus, se for possível, ele falou que tava em angústia de morte. Ele tava muito mal. Então, assim, não é oba-oba, né? Porque é Deus, porque tá tudo fácil. Porque é Paulo, tá fácil.
porque o Felca fez o vídeo de autorização, é fácil. Não, foi feito em temor, em tremendo, com medo, sabe? Mas por causa que era a coisa certa, ele foi mesmo assim. Então isso é uma coisa muito bonita, sabe? Muito mais, olha, uma coisa bonita demais. E então é isso, gente. Voltando ao começo do meu vídeo, eu tô mais madura, foram críticas feitas a mim, e isso me amadureceu. Eu pensei, bom, a pessoa tá falando essas coisas, mas na verdade eu entendi uma coisa. É claro que existe tons e maneiras de falar, eu sei. Mas toda vez que a gente fala a verdade, seja muitas vezes no tom que for, elas doem. Porque é a verdade. E a verdade, ela é brutal. Mas as pessoas que estão buscando a verdade, ela pode até doer. Ela dói. Mas a pessoa que tá sinceramente buscando, ela vai, gente. Vai pra frente. Porque é igual a questão de política. Eu tava tão certa de uma posição política que eu tinha, eu tava tão certa daquilo, e hoje eu olho e falo, não, tá errado. Tá errado. Mas é difícil aceitar que tá errado, sabe? É difícil olhar pro outro com olhares assim, de misericórdia. Quando você tá tão acostumado a desejar o mal para aquela pessoa, sabe? Que a internet é terra de ninguém. Então a gente tem coragem de odiar as pessoas lá na internet, né? Então assim, mas quando a verdade de Deus vem para você, aí você fala assim, nossa, então eu tenho que agir assim, tenho que agir desse jeito. Isso dói, sabe? Dói. Dói admitir que você estava errado, porque você é orgulhoso, entendeu? Só que igual o Paulo falou, ele considera tudo lixo. Então o fato dele ser quem ele era, ele considera tudo lixo. E ele é humilde o suficiente para aceitar que ele estava errado. Isso é uma coisa muito bonita. Então, quando eu falei as coisas que eu falei, aquilo que eu falei hoje, passando assim, 2 dias, eu vejo, não, mas o que eu falei é verdade. Aí a pessoa, não, mas você tá me julgando, né? Não, eu não tô julgando. É a verdade. Aquilo ali é a verdade, mas hoje, olhando para trás, eu vejo a pessoa tá apegada às coisas desse mundo. A palavra de Deus ali, Paulo tá falando, a pessoa tem a barriga dela como o Deus dela. Porque a boca só fala aquilo que tá cheio do teu coração. Se você tá sempre falando de coisas desse mundo, né? De conquistas que você teve, ai, olha só, essa pessoa famosa aqui, olha, curtiu meu comentário. Nossa, olha, igual, de novo, voltando a esse Felca. Ele falou assim, dinheiro é bom, mas assim, não mudou quem ele é. Tipo, ele deu um exemplo de alguém lá que é super famoso, não sei quem que é essa pessoa, e ele falou que você dá uma festa, tal, todo legal, chega no outro dia, você tá vazio, você tá triste, não preenche. Aí ele falou que o que preenche é quando você faz o bem, quando você serve as outras pessoas. Isso é evangelho. Isso é o evangelho que ele falou. Ele não falou essa palavra, mas é. Então, quando eu falei do evangelho para essas pessoas que eu falei, eles não aceitaram. Eles colocaram, mas isso a gente já sabe, você está sendo muito profunda, a gente não está conversando sobre esse assunto, todo mundo sabe que a gente tem que fazer isso, que não sei o quê. Mas toda vez que a gente vai conversar, o que ocupa a nossa mente, a nossa boca, é falar daquelas coisas ali. Aí a pessoa fala, mas isso que é o contexto, a gente tá fazendo isso, tá? Não é isso que a gente... Por quê? Porque a nossa vida, nosso coração tá naquilo ali. Agora, é difícil de aceitar, mas é a verdade. Porque quando você gosta de futebol, você vai falar sobre futebol.
Quando você gosta de exercício, de fazer exercício, de manter uma dieta, você vai falar sobre esses assuntos. Quando você quer crescer espiritualmente, você vai falar sobre assuntos que crescem espiritualmente. E não é todo mundo que vai querer ouvir aquilo que você está falando. Aí as pessoas se ofendem. E daí elas se ofendem, elas falam que você está sendo crítica, mas é porque elas não estão no mesmo nível que você está, no mesmo interesse que você está, na mesma compreensão, no mesmo amadurecimento que você está. Por isso que Paulo fala que para o mundo as coisas que a gente acredita é loucura. Esse tipo que Paulo está falando, porque eu vou ficar feliz se eu morrer como um sacrifício vivo para Deus. E eu quero que vocês se alegrem comigo. Isso para o mundo é loucura. A gente não... O mundo não está pronto para receber isso. Quando Paulo estava lá, ele achou, porque ele estava pensando como as pessoas do mundo pensam. Ele falou, não, Senhor, todo mundo vai receber o evangelho, porque eu era um deles. Eu era um deles, eles vão receber o evangelho, mas eles não receberam. Aí ele falou, Deus falou, eles não vão receber. É para você sair daqui e ir para outros lugares. Porque ele foi escolhido para pregar para as pessoas que não eram israelitas. Não eram judeus. Então, assim, ele tem que aceitar o que Deus está falando. O que ele está achando que é, não é. Porque é concebível isso, né, gente? Mas tem até o cara chama Falcão Alegre, um testemunho desse cara. Falcão Alegre, ele era um ex-traficante. Agora ele já tá um senhor, não sei quantos ele tem, 80 anos. Tomara a Deus que ele não tenha morrido. Eu amo muito esse homem, eu gosto dos testemunhos dele, queria encontrar com ele. Mas só no céu, eu acho. E todas as pessoas que são servos de Deus eu quero encontrar. Eu quero sentar e conversar. E ele era um traficante. Só que quando ele se tornou um conhecedor da palavra de Deus, eles tentaram matar ele. Eles não aceitaram ele. Quando Paulo se tornou um seguidor de Cristo, eles perseguiram Paulo. Então as pessoas, elas não estão naquele nível que você está. O Paulo caiu do cavalo e viu a voz falando com ele, e ele achou que muitos iam crer na palavra dele, mas de jeito nenhum. Ele foi perseguido muito assim. Então, quando você fala uma coisa e a pessoa não entende, e a pessoa acha que você está julgando, e a pessoa acha que você está criticando, que você está sendo muito dura, não sei o que lá, é porque muitas vezes também a pessoa não está naquela visão. Você tem que ter paciência, né? Não desejar, no sentido de não desejar o mal para aquela pessoa, mas não se anule. Sabe? Não se anule, continua. Eu quero continuar a minha jornada de crescimento da palavra de Deus. E não só conhecimento, mas praticante, né, da palavra. Isso me falta, praticar a palavra. Eu sou muito pecadora. Igual o Felca falou, eu sou pecadora desde a hora que eu acordo até a hora que eu levanto, que eu vou dormir de novo. Eu sou pecadora. Então, mas eu tô buscando. E eu quero encontrar, por isso que eu tô fazendo esse canal, porque eu quero encontrar essas pessoas que também estão buscando. Porque eu quero encontrar os meus amigos, eu quero encontrar essas pessoas para me dar força, pra gente crescer, pra gente ir pra frente. Porque até agora eu não encontrei. Eu não encontrei pessoas que me entendem, que sabe, que tá ali comigo. Mas nesse mundo de 7 bilhões, sei lá quantas pessoas tem aqui nesse mundo. Porque, gente, do mesmo jeito que tem pessoas que vai falar que eu tô sendo crítica, vai ter pessoas que aquela mesma coisa vai ser uma bênção para ela quando ela escuta. Então, assim, é assim. Ai, você fala muito. O outro, eu gosto que ela fala muito. E o outro é uma coisa ruim. Então, aquele grupinho não é para você. Aquela pessoa ali não é para você. Não é. Então, às vezes a gente... Porque eu tenho esses traumas de querer me sentir pertencida.
tenho problemas, assim, muito sérios nessa questão de me sentir pertencida. E às vezes, gente, meu vídeo acabou no meio da minha fala e eu demorei muito para conseguir abaixar ele. Então a conclusão do que eu quero deixar nós estamos num processo de amadurecimento e todo mundo amadurece, seja para o bem, seja para o mal. Então, a minha oração é que nós amadurecemos para o bem. E uma outra coisa também que eu quero refletir, que também faz parte da conclusão, que é o que eu falei ali e não concluí, é que seja qual for o seu drama, você é carente, você quer se sentir pertencido, amado, você gosta de atenção. A verdade é, essas coisas nelas não tem problema. Você pode querer atenção. Eu quero atenção. Por isso que eu tô fazendo esse canal, porque eu quero atenção, eu quero ser vista. Não vista. Eu quero ser vista. Deus me livre, não quero ser famosa nem um pouco, não quero ser vista nem um pouco nesse sentido. O que eu quero é ter pessoas que falam a mesma língua que eu tô falando. Que vibra com as mesmas coisas que eu vibro. É isso. E que tipo assim... a pessoa sente, entendeu? Isso é uma coisa gostosa. É igual você tá num show assistindo e você tá lá vibrando e o povo tá lá também vibrando. É igual você tá no estádio de futebol, o cara fez gol, todo mundo vibrando junto. É isso, tá? E às vezes a gente é criticado por causa da nossa falha, que eles chamam isso de falha. Não é falha. Falha é quando você faz mal pro outro. Isso é uma falha, ou pra si mesmo. Entendeu? Mas você tem dons e talentos. Você gosta de falar? Você tem autoridade para falar? Você tem conhecimento das coisas que você está falando? Você gosta de, sei lá, qualquer coisa, artesanato. Você tem uma história de vida. Isso tudo pode ser usado para abençoar outras pessoas. Entendeu? Então, se a minha fraqueza, seja lá qual for, ela vai ser usada para te dar força. Então não liga, gente, para as críticas nesse sentido. Eu acho que a gente tem que guardar elas com muito carinho e analisar elas, não jogar fora, para auto se conhecer, porque às vezes você está sendo criticada, mas será que é aquilo mesmo que eu sou? Reflete, analisa, pensa. Isso vai amadurecer, vai fazer com que você se entenda. Mas não se anule. Não se anule, você é único. Você é do jeitinho que você é. E o que o inimigo quer? Te anular. Então, e você é único com as suas cicatrizes, com a sua experiência, com as suas falhas, com aquilo que as pessoas falam que é teu defeito, aquilo vai ser uma bênção para outra pessoa. Então essa que é a conclusão. Nós estamos amadurecendo, e uns para o mal, outros para o bem, que nós possamos estar sendo amadurecidos para o bem. E que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos dê clareza de entendimento para a gente crescer cada vez mais em confiança no amor de Deus por nós. E assim podermos abençoar os outros com as nossas palavras, com as nossas ações, com quem nós verdadeiramente somos. Um beijo, gente.